Todos nós conhecemos os Autobots como os mocinhos da franquia Transformers, e isso é simplesmente inegável. Mas quem de fato eles são? Será que eles são apenas os mocinhos e acabou? Seria apenas essa razoabilidade infinita e nada mais? Pois bem, eu decidi gravar este tipo de conteúdo para poder apresentar elementos e conceitos presentes na franquia Transformers e tentar aprofundar ainda mais o conhecimento geral a respeito dessas ideias. É quase um Transformers para iniciantes, mas não vamos focar nesse conceito raso, e sim vamos adentrar com maior intensidade na franquia Transformers. E desde já eu gostaria de convidar a todos vocês para conhecerem o site transformersdioramas.com.br, porque para falar da franquia nós não podemos ficar sem mencionar esse site, que é simplesmente sensacional, sempre trazendo novidades a respeito da franquia. E claro, temos também a Transformers Dioramas Store, que é basicamente uma loja do próprio Transformers Dioramas com uma diversidade de produtos. Então eu recomendo fortemente que vocês acessem esse site. Antes de começar com o vídeo de forma definitiva, eu devo lembrá-los que explicar alguma coisa, algum conceito em Transformers é sempre uma tarefa desafiadora, uma vez que vários elementos presentes na franquia vivem se alterando dependendo da continuidade. Então eu vou tentar falar de forma geral. Então vamos iniciar. A explicação inicial e também a mais conhecida é de que os Autobots são uma facção importantíssima no universo mitológico de Transformers, onde eles têm como objetivo defender a sua raça e o universo da infinita tirania dos Decepticons, sempre colocando a paz como propósito. O conceito-chave que sempre se repete em qualquer continuidade de Transformers é a utilização do nome Prime para poder definir uma liderança Autobot. E além disso, a preservação de um artefato de grande poder para a vida dos Cybertronianos. Esse artefato é conhecido como a Matriz da Liderança, sendo ela quem define qual Autobot deve se tornar um Prime. Marvel. No início, Primus criou os Transformers, seres vivos mecânicos que poderiam ter a capacidade de alterar a sua marca corporal, adaptando-se a armas, veículos ou máquinas. A essência de ser um Transformer era basicamente a sua natureza de ser bondoso. Com isso, a nomenclatura Autobot foi adotada como sinônimo de Transformer. O símbolo Autobot havia sido baseado no rosto do último Autobot, que basicamente foi um guardião criado por Primus com o propósito de defender as criações do próprio Primus, que, lembrando, é o núcleo do planeta Cybertron. Geralmente, esse título de último Autobot pertence a um dos 13 Primes originais, especificamente Autônomos Maximus. No início, os Autobots eram um grupo bem pequeno e restrito de Transformers, sendo conhecidos apenas como os 13, mas com o passar do tempo, eles foram se expandindo e outros Autobots foram surgindo, até que formaram uma grande civilização em Cybertron, sendo liderados pelos Primes, que passaram por uma linha sucessória, sempre passando pela própria Matriz da Liderança, um objeto extremamente poderoso e concedido pelo próprio Primus. A sociedade cybertroniana ia se expandindo e a linhagem dos Primes não foi uma exceção. De Prima para Prime Nova, de Prime Nova para Sentinel Prime e de Sentinel Prime para Optimus Prime. Mas antes de Optimus Prime assumir uma posição de liderança em Cybertron, especificamente na Era Dourada, o surgimento de Megatron com uma nova facção, também conhecido como os Decepticons, acabou dividindo Cybertron, e o vocábulo Transformer acabou deixando de ser sinônimo de Autobot. E a população cybertroniana acabou sendo dividida por uma grande guerra, resultando no êxodo total do planeta. Transformers Geração 1. Na primeira série de Transformers, Geração 1, os Autobots acabaram sendo originados de uma linha de bens de consumo não vivos, geralmente utilizados em arenas gladiatórias apenas para o entretenimento de seus mestres, que no caso acabaram sendo os Quintessons, e também parte dos Decepticons, que também foram criados pelos Quintessons
como armamento militar. Como o tempo foi passando, os Autobots e os Decepticons acabaram evoluindo, desenvolvendo senciência e emoções, onde acabaram se revoltando contra os seus mestres, os Quintessons, que mais tarde foram expulsos do planeta Cybertron, que por fim conseguiu construir uma nova civilização. Mas essa paz não foi tão duradoura quanto se esperava, uma vez que os objetivos dos Autobots já não coincidiam mais com a sede de poder que emanava dos Decepticons. E a Grande Guerra acabou sendo inevitável, durando até o Optimus Prime assumir a liderança dos renegados Autobots e o Megatron com os Decepticons. IDW 2005. Há milhares de anos atrás, o termo Autobot foi utilizado por diversas outras raças alienígenas para classificar os Cybertronianos como monótonos e rotineiros. Orion Pax foi o primeiro Cybertroniano a reivindicar este nome para uso próprio, onde mais tarde o nome passou a ser utilizado pelas forças pré-guerra de Sentinel Prime. O símbolo que mais tarde se tornaria a insígnia dos Autobots foi criada milhões de anos atrás pelo Onyx Prime, para simbolizar a aliança de 8 Primes, que mais tarde ficariam conhecidos como os 13. Onyx se baseou diretamente no rosto de Primus, que mais tarde passou a ter isto como referência do governo dos Primes. Após a revolta do movimento revolucionário de Megatron, que ficou conhecido como Decepticons, e acabou sendo motivado pela corrupção direta do governo de Sentinel Prime, Zeta Prime sucedeu Sentinel e junto com Orion Pax formou um grande exército de Autobots para poder se oporem aos Decepticons. Entretanto, as atitudes egoístas e até mesmo negligentes de Zeta Prime acabaram enfraquecendo o exército Autobot, tornando ele extremamente impopular e incapaz de derrotar as forças de Megatron. Após a morte de Zeta Prime, Orion Pax assumiu o posto de Prime, onde ele foi escolhido diretamente pela matriz da liderança. Coisa que não acontecia antigamente, uma vez que o nome Prime havia se tornado um título político baseado em uma suposta mitologia cybertroniana, para representar a maior liderança do planeta Cybertron. O que, se for comparado à nossa realidade, é mais ou menos equivalente ao cargo de primeiro-ministro. Orion Pax eventualmente se tornou Optimus Prime, mudando o rumo dos Autobots e convencendo milhares de Cybertronianos a se oporem aos Decepticons com o propósito de destituir Megatron. Consequentemente, o exército Autobot acabou se tornando extremamente poderoso, tendo total capacidade de ir para o embate com os Decepticons, uma vez que finalmente a causa Autobots tinha um líder respeitado, Optimus Prime. Eventualmente a guerra acabou se expandindo e os Autobots acabaram se espalhando pela galáxia, formando pequenas unidades para deter o que ainda sobrava dos Decepticons, que neste momento estavam se infiltrando em diversos planetas, dentre eles o planeta Terra. Filmes em live action. Os Autobots são a segunda civilização do planeta Cybertron, sendo eles descendentes da dinastia dos Primes. Após uma série de eventos conflituosos, os Autobots acabaram se dividindo do que restava de Cybertron, formando uma facção própria, sendo Optimus Prime o seu líder. Mas claro, isso daí foi após a breve liderança de Sentinel Prime no comando Autobot. Nessa continuidade, os Autobots eles são principalmente membros da divisão de ciência de Cybertron e alguns outros da Força de Defesa, que se recusaram a seguir os passos de Megatron. Em um movimento para poder impedir que Megatron alcançasse o Allspark, Optimus Prime acabou lançando o Allspark para o além, tornando a situação em Cybertron insustentável, o que acabou culminando na saída de diversos Autobots e Decepticons do planeta. IDW 2019. Os Autobots eram a facção mais antiga de Cybertron. Não só isso, mas eles também eram a base governamental do planeta, que acabou sendo liderada por Nominus Prime na guerra contra a centelha tripla de Hexacon. Após a guerra, Nominus Prime conseguiu aprovar o Édito de Nominus, que basicamente funcionava como uma espécie de constituinte cybertroniana
que buscava restaurar a sociedade. Vale lembrar que, nessa época, os Autobots funcionavam mais ou menos como uma espécie de partido político cybertroniano. Nos dias modernos, Sentinel Prime sucedeu o Nominus Prime como líder Autobot. E com o seu governo, as leis eram cada vez mais desaprovadas pela população cybertroniana, que começaram a ver uma série de restrições desnecessárias partindo do próprio Sentinel Prime, que acabou dando mais relevância a um movimento do qual o senador Megatron havia iniciado, os Ascenticons, que mais tarde iriam se chamar Decepticons, que tinham o papel de fazer uma forte oposição ao governo de Sentinel Prime. Apesar disso, os Autobots eram simplesmente gigantes no Senado de Cybertron, tendo até mesmo o Orion Pax como um dos seus principais senadores, mas ficavam cada vez mais impopulares com as suas políticas classificadas como desatualizadas, o que acabou resultando em uma grande revolução liderada pelo senador Megatron, o que acabou também culminando na morte do primeiro senador de Cybertron, Sentinel Prime. Bom pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que todos vocês tenham gostado e se esse foi o caso, eu já gostaria de contar com seu like, também gostaria de saber a opinião de vocês a respeito de vídeos como este aqui nos comentários, eu acho que seria bem interessante. Bem, eu vou ficando por aqui e agradeço por você ter assistido até aqui. Valeu e falou!